Olá, aqui é Carlos Sampaio, consultor, especialista em finanças, para quem não me conhece, e educador financeiro. A ideia desse vídeo de hoje é fazer um pouquinho diferente do que a gente tem feito. Eu tenho recebido muitas perguntas, mas uma quantidade muito grande mesmo, e tenho respondido por escrito. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas que eu selecionei aqui para você, tá? Então, vai ser uma gravação com perguntas e respostas, para talvez para alguns que não leram o que está lá no YouTube, poder, inclusive, se dar conta de que isso pode também servir para eles, né? Então, é um vídeo diferente. A primeira pergunta veio do Júlio César. Ele diz o seguinte: qual o melhor investimento para quem necessita de uma melhor liquidez no curto prazo? Bem, Júlio, é o seguinte, no curto prazo, o que a gente fala é até 12 meses ou até 36 meses. E o melhor investimento, isso é uma pergunta muito restrita, porque depende do perfil de risco de cada pessoa e depende também falando de curto prazo, da liquidez. Então, assim, sendo liquidez, você não vai ter a maior rentabilidade, mas você tem que ter, então, como a palavra diz, liquidez, tem que ter dinheiro na mão. E o melhor investimento hoje que eu recomendo é você usar o Tesouro Selic ou algum fundo de renda fixa do banco que lhe cobre taxa de administração que não seja aquelas coisas que a gente vê assim de forma horrorosa em alguns grandes bancos, tá? Até 1% de taxa de administração eu considero um percentual aceitável, ok? O Alessandro, ele pergunta o seguinte: o que é melhor, comprar imóvel financiado ou alugar até ter dinheiro para comprar à vista? Essa é uma excelente pergunta, porque normalmente o financiamento, muitas pessoas eles aderem achando que o valor que pagam de prestação é igual ao valor de aluguel, e não é. O valor de um aluguel é menor do que uma prestação. Então tem essa diferença, ela cria um comprometimento de renda para fazer ativos para o futuro. Então tem que ter esse cuidado. Então assim, o ideal, te respondendo, você fazer uma economia e tentar financiar, se for o caso financiar, o menor valor possível, ok? Então a resposta simples é essa: não fazer financiamento financeiramente é a melhor opção. O Diego pergunta aqui outra questão que está também de acordo com a grande dúvida das pessoas e às vezes não é racionalizada como eu acho que financeiramente poderia ser feita. É uma compra emocional. É assim, vale a pena comprar um carro ou usar um serviço público como o táxi, ônibus ou o serviço da Uber, né? Financeiramente não vale a pena. Se a gente fizer as contas, eu vou dar algumas referências para você, não vale a pena. É claro que tem situações que é impraticável, você mora longe, tem que se locomover e não tem essa locomoção pública que lhe atenda, então isso pode ser até mais caro. Mas assim, de modo geral, então imagine o seguinte, no exemplo que eu montei, um carro de 50 mil reais, que você for financiar 25 mil reais, ele vai lhe custar por mês em torno de 2.300 com o financiamento. Como assim? Bom, eu vou explicar, tem dois grupos de gastos. Mas assim, então, primeiro, se ele vai lhe comprometer 2.300 da sua renda, divida por 30, você tem R$ 77 por dia de gasto. Se isso for um valor menor do que você vai ter com o serviço público, né, você então vai comprar o carro. É só um exercício, né? Bom, vamos lá, então no carro, ainda só para concluir a resposta para o Diego, é o seguinte: você tem a despesa do carro que eu chamo de despesa de manutenção do carro, tá? Eu estou estimando isso em R$ 1.000. Que despesas são essas? Combustível, multas, que normalmente se tem alguma na vida, né? Manutenção, revisão, pedágio, estacionamento, limpeza, enfim, isso somado dá em torno de R$ 1.000 de custo. E depois você tem outro grupo de despesa, que é da compra do carro em si. Você financiou, então você tem uma parcela de financiamento, você tem uma coisa que as pessoas não consideram que é a depreciação, ou seja, a perda do valor do carro, mas em IPVA, seguro, dá mais 1.300. Então você tem 2.300. Então, te respondendo, acho que financeiramente, de modo geral, não vale a pena. A Simone pergunta: o Tesouro IPCA é uma boa alternativa para a independência financeira? Simone, sim. É uma excelente alternativa. Quando se fala em independência financeira, e pela sua pergunta vejo que você já sabe do que se está falando, além do IPCA, eu digo o seguinte: vamos pensar, como é a longo prazo, em outras modalidades. Você pode pensar, inclusive, em previdência, que é bastante combatido por alguns grupos de orientadores, mas dependendo do seu caso, ele pode ser aplicado, quando você tem benefício fiscal disso, por exemplo.
Pode ser usado também fundos imobiliários, um percentual de ações, né, a longo prazo, enfim. Mas o IPCA, concluindo e te respondendo, é uma excelente oportunidade atualmente. O Vasconcelos faz a seguinte pergunta: qual a aplicação e quanto tenho que aplicar para atingir R$1 milhão em 5 anos? Ele é bem direto, bem objetivo e tem pressa, né, Vasconcelos? E 5 anos, R$1 milhão. Legal. Eu acho assim, que hoje você não pode ficar de fora de aplicações no Tesouro IPCA. Para te responder de forma assim, mais objetiva, eu infelizmente não tenho todas as informações suas. Tá? Eu precisaria saber se você tem um valor já reservado para compor esse 1 milhão. Porque a partir disso você teria então a renda que esse valor vai gerar, né? E mais o que você precisaria colocar de investimento. Como eu não sei, eu fico com dificuldade de calcular qual a parcela de aplicação que você tem que fazer. Se você me passar esse valor, eu faço com todo prazer e te envio depois, né? Mas enfim, em 5 anos você vai escolher o tipo de aplicação, o Tesouro IPCA. Você pode ver também alguma coisa de fundos imobiliários, LCI e LCA, mas com cuidado de não fazer aplicações em LCI e LCA, já falei outras vezes, nos grandes bancos, porque a remuneração não é melhor do que você teria fazendo numa corretora independente, por exemplo, que oferece oportunidades com as mesmas garantias com bancos menores. A Paty pergunta: tenho 10 mil, quero investir e não vou precisar deles. Então já é uma boa definição. Então assim, se você pretende usar após 10 anos, esperando 10 anos, vai deixar guardadinho lá, para compor sua carteira, então o IPCA+, que você vai estar ganhando, o Tesouro, então o IPCA+, melhor dizendo, você vai estar ganhando, além da inflação, um ganho de 5% a 6%, dependendo do título que você escolher, né? De novo, eu falo em fundos imobiliários, né? Você pode investir uma parte nessa modalidade e também algum pedaço em previdência, por exemplo, se você tem necessidade de ter benefício fiscal de imposto de renda quando você é tributado e que pode ter o benefício do VGBL. Tem um vídeo que eu falo sobre isso lá quando eu explico produtos da Previdência, ok? Mais uma pergunta aqui, a Carolina pergunta: qual o ideal, uma pergunta bem legal essa aqui, qual o percentual ideal de um casal sem filhos, qual o percentual que devem economizar? Carolina, eu acho que é uma excelente pergunta e que serve para todas as famílias, e vejo que jovens perguntando isso é bastante assim, estimulante, porque é um futuro que vai ser diferente. O mínimo é 20%, ou seja, 20% da renda do casal. E há um cuidado, da renda líquida do casal. Ou seja, você tem a renda bruta, tira todos os encargos, os impostos, e essa renda líquida que tem que ser considerada. Muita gente não tem esse cuidado, né? E o ideal, 20% é o mínimo, mas o ideal seria 40%. Esses 40% seriam destinados para 3 tipos de reserva, que eu considero fundamentais. Reserva de emergência, que é para até 12 meses, para garantir a sua renda. Projetos de vida, que são aqueles projetos de vida que eu dou como exemplo, por exemplo, compra de carro, casa, viagens, que você pode montar um objetivo de até 10 anos. E essa reserva também, uma parte dela, para a independência financeira ou para o futuro, para a aposentadoria. Ok? A Flávia diz o seguinte, essa é uma dúvida que surge para muitas pessoas, não é só da Flávia. Diz assim: não tenho dinheiro fixo, como irei guardar? Bom, a resposta é bastante simples e talvez óbvia para muita gente, mas não necessariamente isso, porque nós temos um padrão de ver o ganho fixo como referência, então quando esse é variável, gera realmente confusão. Faz sentido a pergunta. E diz o seguinte, eu vou te responder, melhor dizendo: guarde 10% de tudo que você receber. Então, tem um mês que é bom, você vai guardar 10%, outro mês que não vai ser tão bom, você também vai guardar 10%. Na média, você está guardando sempre 10%. Então, essa é uma forma de começar a economizar, de criar o hábito de economizar. Tem mês que você ganha R$1.000, guarda 100. Outro mês você ganha 10 mil, guarda 1.000. E agora temos a pergunta do Alexandre. Diz assim: se eu investir em CDB, em um CDB de um banco, tem risco de perder dinheiro? Em outras palavras, resumindo. O risco, aqui esclarecendo para todo mundo, se investimentos forem feitos em CDB ou títulos emitidos por um banco,
até R$250 mil, eles não têm risco de perda porque existe um seguro para investimentos até esse valor por CPF e por banco. Então você tem essa segurança. Então, se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, ele vai pagar para o investidor todo o valor que ele, teoricamente, estaria perdendo lá no banco. Ou seja, esse dinheiro não está no banco, está no Fundo Garantidor de Crédito. O único incômodo talvez seja você ter que esperar o tempo de recebimento, que varia de 30, 60 até 90 dias pelo que a gente tem de experiências, né? Muito bem. Essas foram algumas perguntas que eu pensei e trouxe aqui para você. Espero que tenha sido ilustrativo para o que a gente vem trazendo nos vídeos. E vou, de tempos em tempos, talvez uma vez por mês, fazer um momento como esse aqui e trazendo as demais perguntas que vão surgindo. Espero que tenha sido interessante. Deixa lá então nos comentários no YouTube, te inscreve lá no meu canal, isso é muito importante, porque eu consigo então ver essas perguntas aparecendo e consigo me posicionar melhor para informação para todo mundo. Por hoje era isso. Muito grato por você estar me assistindo. Tá? Um abraço e, como eu digo sempre, sucesso e prosperidade.